Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo esse novo podcast aqui, esse Papo de Empreendedor, que é o nosso novo podcast, certo? Pessoal, hoje estamos aqui com a presença de dois reis do marketing, um rei do marketing e um rei do atacado e varejo, não é isso, Fabinho? Não é isso, Roger? Isso aí, cara. Galera, pessoal, estamos aqui hoje com o Roger que é o empresário do ramo do marketplace. Hoje ele está com a Sigma, com a Larvi, com diversos outros empreendedorismos, né? E estamos aqui também com o Fabinho, que é da Lizzy Rê. E qual que é a sua outra, Fabinho? Renda Mais, A tem a Renda Prospects. Mais. Aí, a Renda Mais, a Prospects, que é uma plataforma muito bacana que a gente vai falar dela no decorrer do podcast, que vale a pena esperar. Roger, Fabinho, sejam bem-vindos. Estamos abrindo realmente com o pé direito, chutando a porta. A gente fala que a gente vai terminar com chave de ouro, mas dessa vez a gente está começando já com a chave de ouro. Boa tarde, sejam bem-vindos, gente. Boa tarde, muito Boa obrigado. tarde, muito obrigado. Gente, vamos lá. Para a gente começar a direcionar o nosso podcast, eu queria saber de vocês, principalmente de você, Roger. Cara, o que você acha do networking? O que é networking para você? Para mim é a base de qualquer empreendedor, né? Sem network as coisas não acontecem. Tanto é que o Fabinho é uma prova disso. A gente se conheceu num evento, de lá a gente fez um network e surgiu uma grande parceria aí. Estamos, para falar, 3 anos, né, Fabinho? 3 Junto? anos já. 3 anos junto. 3 anos. Cara, e só para contextualizar, para o pessoal entender o jeito que foi distante essa conexão. O Fabinho é de onde? Cara, sou de São Pedro da União, sul de Minas. Sul de Minas. Tá Dá longe quantos daqui. quilômetros daqui? Cara, dá 500 e alguma coisa? 500 quilômetros? Acho que é 500 quilômetros aqui. 500 quilômetros. E onde que vocês se conheceram? Em São Paulo, lá em Franca. Olha que doideira. Vocês são a 500 quilômetros de distância da casa normal de vocês, de onde vocês moram, e vocês se conheceram lá em São Paulo. Vocês dois foram atrás de mais conhecimento e conseguiram fazer esse case de sucesso, essa parceria de sucesso que vem prosperando a cada ano, né? Roger, o que é a Sigma? O que é a Larvi? Para quem não sabe, para já ir entendendo e se familiarizando para conseguir entender mais o nosso raciocínio. A Sigma é uma confecção, né, de moda praia e fabrica outros tipos de artigo também. A Larvi é um projeto que a gente começou agora, que a gente vai soltar do 0 a 1 milhão em um ano. Eu não posso falar o produto agora em si, porque vai ser soltado com o decorrer dos meses aí, mas é uma empresa que já nasceu grande, vamos dizer assim. Justo. E Fabinho, a Lizzy Cara, a Lizzy Rê é uma empresa, uma fábrica de atacado de lingerie na área sensual, né, que há muito tempo, como você falou, pegando o gancho do network, a gente foi para um evento, né, não é essa a pergunta, mas só para Sim. contextualizar, né, o que foi a Lizzy Rê e o que eu e o Roger tá fazendo junto aqui. A gente foi num evento justamente de network que teve em Franca, que Franca já tá a 150 quilômetros da minha cidade. Acredito que daqui tá uma caminhada também. Tá uns 600, 700 quilômetros mais ou menos Mais ou também. menos. E assim, do evento, a gente pegou algumas coisas, mas o que a gente tirou mesmo foi essa parceria. Então, da Lizzy Rê e desse evento surgiu o que hoje se tornou o grupo da Lizzy Rê, que tem algumas empresas ligadas a ela. Mas a Lizzy Rê em si é uma empresa de lingerie, uma fábrica de lingerie, que a gente atende atacado, a gente atende marketplace, né? A gente tem uma parceria com o Roger também. E a gente, disso, surgiu um grupo, né, que a gente tem o Renda Mais também, que é uma loja de varejo, a Prospects também, que faz parte do grupo, que depois a gente vai falar um pouco sobre Sim. ela, mas um pouco, resumidamente, da Lizzy Rê, é isso, é uma empresa que a partir desse network, a partir desses momentos, se tornou um grupo e hoje a gente tem essas parcerias de sucesso aí, graças a Deus a marca tem crescido cada dia mais. Cara, que poderoso então. A Lizzy Rê, antes desse network, ela já existia no digital? Cara, eu comecei na Shopee, vendendo na Shopee, né? Porque foi o caminho mais fácil, mais simples que eu encontrei até ali, por mais que era difícil. Foi um caminho que eu encontrei com a barreira menor, que na época podia começar, né, com CPF e tudo mais. Então a gente começou produzindo algumas peças que gastavam menos aviamento. Aviamento é a matéria-prima da lingerie. Então, foi o caminho que a gente encontrou, porque não tinha dinheiro e tudo mais. Então a gente encontrou esse caminho de começar. A gente começou na Shopee. E eu prestava serviço e vendia na Shopee ao mesmo tempo. E as coisas foi crescendo, foi aumentando, a gente foi conhecendo mais pessoas, fazendo conexões. E aí, graças a Deus, a gente chegou onde está hoje. Bacana. E isso a gente tá falando de que ano? O início da Lizzy Rê? Cara, a Lizzy Rê tem 3 anos e meio. 3 anos e meio atrás. É. E Roger,
Foi bucha quando pegou? Como que foi quando você chegou, o primeiro contato ali com o Fabinho, que você chegou e falou Hum. assim, que você enxergou o potencial hoje de alcançar esse nível 7 dígitos, 8 dígitos de faturamento que vocês conseguiram subir com a Lizzy Rê? Então, a primeira conversa minha com o Fabinho foi até sem pretensão, né, era uma dúvida de sistema. Na verdade, como eu já tinha bastante chão de fábrica de moda praia, ele tinha uma dúvida, e aí a gente trocou ideia, mostrou o catálogo um pro outro, trocou ideia ali. E nisso, quando ele voltou para São Pedro da União, ele teve uma dúvida com um sistema, que é o Bling, que a gente utiliza até hoje. É o E meio de ele pagar, o gateway de mencionou pagamento isso, Bling? que a gente saiu do evento simplesmente assim, se conhecemos lá, mas sem pretensão nenhuma. E aí ele teve essa dúvida, depois mandou mensagem: Royce, você sabe como é que resolve isso? Aí eu lembro que eu entrei, resolvi o problema para ele. E disso ele falou: olha, eu tô precisando vender nos marketplaces. Aí eu não administrava nenhuma outra loja, administrava um pessoal de Santa Catarina que teve aqui, um pessoal, ele é até da Flores Belo. Hoje eles não trabalham mais no ramo, porque eles já tinham a carreira deles sólida, tanto o João quanto a Luana já tinha a carreira deles sólida, então, tipo assim, não tinha como eles desfazer da carreira dele e abdicar a parte de empreendedor. E eles não conseguiam pessoas para estar colocando lá. E hoje, para você administrar uma fábrica, te toma muito tempo, né, Fabinho? É uma coisa assim, coisa de louco. Aí eu lembro que eu consegui resolver esse problema. Eu resolvi esse problema, a gente foi trocando ideia, passou a trocar mensagem, até chegar e montar o que é a parceria nossa hoje. Cara, você me falou algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Você falou que então, você até então não mexia, não era o seu foco marketplace. Não era meu foco administrar empresas de terceiros. Não tinha como Então a Lizzy Rê visão. foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras. A E segunda empresa a hoje, gente e hoje administrar. já tá com quantas empresas aí? Hoje a gente administra 7 empresas. 7 empresas. Então olha como que o poder de um network transformou 2 vidas, a gente pode dizer assim. É. Porque transformou a vida da Lizzy Rê, a de vocês, e cara, foi mais um leque que abriu para você de oportunidades ali. E através da Lizzy Rê, o que que isso melhorou para você? Cara, como é um nicho totalmente diferente, né? A gente trabalha com moda praia, a gente pegou um nicho na parte de erótico, lingerie, é uma coisa mais sensual, é uma coisa que tem muita restrição dentro dos marketplaces, né, Fabinho? A É, gente toma muito cabeçada. Então, tipo assim, se eu fosse operar hoje, eu não ia ter um know-how de conhecimento. Então, ele acabou, a Lizzy Ray em si me deu a oportunidade de estudar um mercado totalmente diferente. Assim como outros parceiros que a gente tem no ramo de calçados, no ramo de eletrônicos. Então, é uma coisa que foge totalmente da minha zona de conforto e me traz bastante conhecimento. certo. E esse conhecimento para você dar esse startup inicial, Roger, até para o pessoal te conhecer mais um pouquinho também, de onde que você começou? Como que você começou essa ideia de empreendedorismo, que eu sei um pedacinho da história que a gente conversou. Como que despertou esse interesse em você, essa vontade? Porque eu falo que empreender não é só para quem quer, é para quem tem coragem de passar por todas as etapas. E eu vejo, quem te acompanha também sabe, o horário que você chega, o horário que você sai, a disciplina que você tem com a sua rotina. E é essa disciplina, é esse compromisso que faz, de fato, um empreendedor de sucesso ou não. É essa resiliência. Queria saber de você, como que você começou nesse meio do empreendedorismo? Vamos dizer que foi mais por necessidade, né? Quem conhece minha história desde criança sabe que eu sempre precisei trabalhar. Então, tipo assim, eu não estudei, não formei, depois eu fiz a prova do Enseja, passei lá tudo, mas eu não tive oportunidade para estar estudando. Então, para mim sempre foi assim, trabalho, trabalho, trabalho. Minha mãe me ensinou a trabalhar desde os 8 anos de idade. Então, eu sempre acreditei assim, eu não posso ter uma fonte só de renda. Então, eu sempre trabalhei para os outros e eu usava na onde que eu trabalhava, eu usava como faculdade. Eu não estava ali só para receber o meu dinheiro, o meu salário. Eu estava ali para agregar conhecimento para mim mesmo, porque uma coisa que ninguém vai tirar de você é o conhecimento. Isso eu falo para todos os colaboradores meus. A gente tem o Gabriel que está aqui, entrou. Acho que a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei isso, cara. A única coisa que ninguém vai tirar de você é o conhecimento. Suga tudo que a empresa puder te fornecer. Se um dia de amanhã você tiver uma oportunidade de trabalho melhor, eu sou o primeiro a apoiar. Se você quiser sair e empreender, eu sou o primeiro a apoiar, porque eu acredito que a pessoa não pode se acomodar e querer só aquilo, senão a vida fica muito sem graça. Sem dúvidas. E você, Fabinho, como que você chegou nesse mundo do empreendedorismo? Então, cara, minha história é muito parecida com a do Roger, eu acredito que é parecida
a maioria dos empreendedores, né, cara, até eu costumo falar, eu nem romantizo tanto a vida de empreendedor, cara. Eu acho que, assim, o que diferencia um empreendedor de uma pessoa que, né, hoje é muito comum, mas de uma pessoa que não que é um CLT, por exemplo. Às vezes a pessoa de inteligência, de conhecimento, às vezes tem até mais que eu, mas o que diferencia, o que vai fazer a pessoa ter sucesso ou ser um empreendedor de sucesso é a coragem, cara. Às vezes o cara tem muito conhecimento, às vezes o cara tem um know-how incrível, mas ele não tem aquela coragem que um empreendedor tem, né? Eu ainda estava falando com o Roger hoje, falei assim, ó, é muito bom quando a gente pega um consultor, os caras têm a teoria na ponta da língua, mas a fé, o risco, a vontade que o empreendedor tem, cara, isso é da gente, né? Porque se a gente muitas vezes conta o sonho que a gente tem para as pessoas chamam a gente de louco. Sem Fala que dúvida. isso, você tá maluco, isso aí não acontece. Então, assim, foi como o Roger falou lá no início, por necessidade, cara, eu falei assim, ó, tem duas opções, ou eu me contento com o que eu tenho, ou o caminho para me sair e chegar no meu objetivo é esse, é empreender, é eu ter o meu negócio, porque eu não vou ter limite, eu não vou ter um teto de salário. Assim, Porque até o momento eu tinha um teto, ganhava um salário ali e tudo mais, por mais que, igual o Roger falou, eu também era muito dedicado. Por onde eu passei, eu tentei dar meu máximo, até o pessoal falou, mas você puxa saco, não é? Mas eu tinha essa visão, falar assim, ó, eu preciso usar isso aqui de faculdade. Tanto que no último emprego que eu tinha antes de eu começar a ter a minha fábrica, eu aprendi tudo. Coisas que parecem ser simples, mas aprendi serviço de banco, aprendi comprar, aprendi fazer custo, cortar, costurar. Então, assim, eu aprendi um pouco de cada coisa. Quando eu precisei, toda aquela escola que eu tive serviu para esse momento. Então, assim, quando eu comecei, sem romantizar nada, eu falei, não, cara, eu tenho meus objetivos, tenho meus sonhos, e para chegar lá, cara, o caminho é esse, eu tenho que vender. Então, tem uma frase que eu uso todos os dias nos meus stories, que é, bora vender se eu não pagar as contas. Então, assim, o caminho de pagar as contas, o caminho de chegar no meu objetivo é vendendo. E foi o que eu encontrei, né? Então, desde de criança eu comecei a trabalhar, eu já vendi as coisas, né? Falo muito, então isso me ajudou muito também. Hoje ainda a gente estava conversando sobre isso. Desde criança, né, lá na escola, sempre o pessoal chamava minha mãe e falava, nossa, ele não para de falar um segundo, ele fala demais. E sim, isso hoje é o que me diferencia, é a comunicação, né? A comunicação é o que eu falo pro pessoal, que é o diferencial que a gente pode ter hoje. Porque, de certa forma, a lingerie é uma commodity, as minhas lojas de varejo são commodity. Então, assim, o que, que pode me diferenciar de outros concorrentes? Né? O que pode me diferenciar na internet? É a comunicação. É eu colocar o rosto nas minhas empresas e falar assim, ó, é eu que cuido aqui, é eu que faço isso, olha, assim que faz. Então, assim, acho que hoje em dia, para você ter um diferencial, é a comunicação, não tem outra forma. sem dúvidas. Porque, de certa forma, a Lizzie Rê, que vende lingerie, vai estar concorrendo com uma outra também que vende lingerie. Então, qual que vai ser, né, o diferencial? Será um atendimento bom? Cara, isso é obrigação. É um site organizado? Também é obrigação. Então, isso não é diferencial. O que, que é o diferencial? O que, que eu vejo como diferencial? É a comunicação. É o dono que hoje a gente tem visto grandes marcas, por exemplo, a CMED, que hoje tá no hype Sim, aí. sim. É a comunicação do João Adib que faz a diferença, que é... E é a conexão que eles geram, né? Porque hoje eu costumo falar que existem dois tipos de clientes. Existe aquele cliente que compra por conexão e aquele cliente que compra por impulso. Só que os dois clientes são a mesma São a pessoa. mesma pessoa. Por quê? Existem aqueles anúncios lá de produtos virais, por exemplo, que vai aparecer um anúncio de um produto viral e a pessoa não pensa assim, poxa, eu preciso disso. Ela vê e fala, eu quero, É. e compra. E hoje também existe, igual você falou, a lingerie, que existe de várias marcas, porém aquela que gerar mais conexão com a pessoa é a primeira que a pessoa vai Que vai comprar. se destacar, cara. Porque no mundo concorrido do jeito que tá hoje, né? Pós-pandemia, que o comportamento do cliente mudou totalmente. A auge da inteligência artificial. A auge da inteligência artificial. Então, é muita opção. Né? E comprovadamente, quando a gente tem muita opção, o cérebro da gente tem dificuldade em escolher. Sim. Então, assim, com esse tanto de opção, com esse tanto de facilidade, como que você se destaca no meio? Né? Então, isso foi o que eu trouxe lá de trás, que foi a tua pergunta, como que eu comecei, o que que me impulsionou? Foi isso, foi saber que para chegar onde eu quero chegar, o caminho é esse. Então, assim, nesse meio do caminho, é lógico que a gente vai mudando, né? Pensamentos, convicções, mas o que me fez, o que me trouxe até aqui é a comunicação e essa vontade de chegar no meu objetivo. E o caminho foi empreender. Foi empreender e eu tenho certeza que não foi fácil, porque a respeito da conexão, eu costumo falar que a inteligência artificial ela veio para ajudar muito a gente. Ela veio para ajudar da melhor forma possível para quem souber usar. É. Por quê? Tem muita gente tentando usar vídeos de IA para vender, por exemplo. Vende, é bacana. Só que eu sou do seguinte pensamento que pessoas conectam com pessoas. É.
E através dessa conexão vai aumentar o branding, vai aumentar a recorrência, vai aumentar as vendas, porque hoje, principalmente no ramo de vocês, é um ramo que uma pessoa comprar uma vez não paga as contas. Não, Não é paga. recorrente. Chega ao limite. O que É. paga as contas é a recorrência. E É. como que você cria essa recorrência? Através do seu branding e da sua conexão. É. Então, se a pessoa gostou ali da sua marca, tudo é uma experiência. Se vai chegar, se você imprime lá com um cartãozinho e fala, oba, cheguei. Não Já, precisa de mais é. nada. Já é algo que Não, vai gerar uma olha, existe a conexão. Lizzy Box, pra É. quem quiser ir. Existe a Lizzy Box. A gente tem... A Lizzy Box é um produto da Lizzy Rê. É um produto de assinatura justamente pensando na recorrência. É um produto onde você entra no site ali, procura... responde um quiz, um questionário ali. Eu gosto de uma lingerie mais sensual, eu gosto mais de vermelho, eu gosto mais de preto. A gente, diante daquelas informações, a gente prepara uma lingerie surpresa e manda pro cliente na sua casa. Olha Clube que de bacana. assinatura. Olha que experiência. É, Através de um clube de assinatura. Isso. E a pessoa não sabe qual lingerie. Ela só vai saber que é do gosto dela. Só mas sabe- vocês que vão escolher. Porque a gente entende qual é o gosto da cliente, no caso, porque ela responde um quiz antes, Sim. e a gente explora essa fantasia, né, esse desejo, tudo mais, como é uma lingerie mais sexy, né, tudo mais, Sim. para não expor o cliente, a gente embala tudo bonitinho, coloca num saquinho preto, tudo mais, e a caixinha vai lá dentro. Então, assim, todo mês chega um conjunto diferente pro cliente. Muito bacana. E essa experiência, ela querendo ou não, cresce o branding Cresce o da branding da empresa. marca. É justamente. uma O que- caixinha totalmente diferenciada, né? É personalizado, é um negócio feito para cada um Muito mesmo. bacana, o que consequentemente auxilia o que a gente sabe que para quem empreende é o custo final. Custo final, cara. Para a pessoa, falando em cliente final, não falando em custo que você tem de produção, mas o custo para o cliente final, a gente vai subir o branding dele com essas experiências. E isso E uma coisa que a gente vê muito também com a recorrência é o LTV do cliente dentro do site. É o tempo da jornada do cliente dentro do próprio site. Porque através disso a pessoa conhece, a gente tem alguns outros produtos já pensado nisso. Então ela entra, através da Lizzy Box, ela entra na marca e conhece outras lingeries, conhece outros produtos que a gente tem. Então, de uma forma ou outra, a jornada do cliente é mais longa. Né? Num mundo que a gente vive, que cada vez leads mais caros, cada vez pra você conquistar o cliente mais caro, o CAC cada vez mais caro, né? Então, o que a gente faz? É criar produtos para o LTV, para o tempo de jornada do cliente ser mais longa possível dentro do site, dentro da loja, enfim, dentro do... Porque o mais difícil você já fez, que é trazer o cliente para É. dentro do site. Então, hoje o principal foco é B2C, também, a gente tem... A Lizzy Box, sim. a Lizzy Box. A Lizzy Rê atende os dois públicos, né? Tanto o atacado quanto o varejo, mas a Lizzy Box, sim. A Lizzy Box é consumidor final ali, pessoa que quer uma experiência diferente, que é o que eu te falei. O que a gente diferencia hoje? Né? Eu nessa caminhada, eu aprendi. Não tem como eu ser o Cleitinho. Eu Sim. posso até tentar te copiar, mas não vou conseguir. Eu não vou. Se o seu trejeito é diferente, a sua autenticidade é diferente. Então, isso eu não copio. Certo. Então eu posso copiar o teu produto, mas copiar a tua autenticidade eu não vou conseguir. Então a gente faz isso dentro das empresas, que a gente cria um produto diferente, comunica da forma que a gente acredita. Pode copiar o produto? Até pode copiar o produto. Porque a gente também se inspira em case de sucesso. Mas a autenticidade da comunicação é única. Então isso você não copia de ninguém. Sem dúvida, até porque cada empresa tem sua essência, É. tem sua história por trás, e eu costumo falar que a empresa, ela é a cara do dono. Então, se você, igual vocês falaram, foram pessoas que foram atrás, batalhou, conquistou, hoje vocês empenham 24 horas do dia de vocês pensando nas empresas de vocês. E isso vocês tentam passar essa mensagem para o cliente pensando nessa dificuldade que vocês têm, no estresse, no perrengue, para passar a melhor mensagem possível, ter o cliente ter a melhor experiência possível, né? A Sigma, Roger, ela já tá no digital também? Qual que é? Porque aqui em Ervalha a gente tá falando de uma cidade que tem várias confecções, e eu vejo que muitas das confecções de Ervalha quase nem vendem no digital, vamos falar assim, vendem mais no Ah, tá. porta em porta, né? Os vendedores saem e vendem porta em porta. Como que é a Sigma? Qual que tem sido a sua experiência com a Sigma? Então, hoje a Sigma abrange somente Marketplace. O meu campo de visão, pelo menos para os próximos anos, vai continuar sendo Marketplace, até porque eu não consigo abraçar tudo. A gente está com um projeto de expansão e vai depender muito de como vai sair esse projeto de expansão para a gente ver se a gente consegue abraçar outro braço de venda. Mas até então seria só isso mesmo, somente Marketplace. E graças a Deus hoje estamos bem encaminhado. A gente acabou de sair de lá como loja oficial do Mercado Livre nas 3 contas.
A gente conseguiu a patente e subimos, graças a Deus. Graças a Deus. Isso não, além de ser graças a Deus, é graças a você também, ao seu empreendedorismo, que a gente não Obrigado. pode tirar o mérito, Forma porque nenhuma. a sua resiliência vai te levar a isso, a sua busca constante por network, a sua busca constante por conhecimento, a sua vontade ali de vencer é o que fez chegar nisso também, porque é o ditado que todos os antigos falam, né? Você tem a faca e o queijo na mão, É. mas não adianta você não saber cortar. E quem não sabe aprende assim como você fez. Você foi indo, foi aprendendo, você falou que foi fazendo a faculdade da vida, E né? muita coisa foi o Fabinho que me orientou mesmo. Quando eu fui visitar o Fabinho lá em São Pedro, eu vi a placa da Lizzy Rey, eu falei, nossa, se um dia eu tiver uma empresa, eu quero aquela placa. Igualzinho hoje, a Sigma tem a placa. E a gente troca muita ideia, né, Fabinho? É. Até em questão de funcionários, como lidar, questão de bonificações, salário, tudo. E muito tempo atrás eu me preocupava muito. O que os outros vão pensar? Como que vai funcionar o salário e tudo? E o Fabinho tem um ditado, não sei se você lembra, que você falou comigo, que eu te liguei desesperado, aí você virou. Você lembra que você falou comigo? Não lembro. Como que foi? Você virou e falou pra mim, ô Roger, não se preocupe com o que os outros falam, que ninguém vai te pagar sua conta. Virou no final do mês, toda a despesa é sua. Então, se der errado, recorrige a rota e não esquenta a cabeça. Bate no peito e vai pra cima. Cara, tem que ser, cara. Eu falo isso pro Roger. Roger é uma pessoa de um coração muito grande, cara, pra gente conhecer. Sim. Ele, assim, ele não é porque a gente tá junto, não, eu já falei isso pra ele várias vezes. As meninas lá que trabalham com a gente sabe disso. E assim, ele leva as contas da gente como se fosse dele. E a gente dá trabalho pra ele, porque, como ele tava falando, não é fácil, e às vezes nem é o melhor a gente fazer de ter vários braços de vendas. Às vezes isso nem é porque as pessoas romantizam muito. Que legal, você vende pra todo lado. Mas nem sempre isso é tão bom. Às vezes, você ter um marketplace muito bem alimentado, às vezes faz mais sentido que você ter atacado varejo e tudo mais. Sem dúvidas. Como a gente atende vários braços, dá ruptura de estoque. E o Roger e a equipe dele, às vezes, perdem o tempo que eles, né, maturou o anúncio ali, né, com ads. E o Roger, ele leva como se fosse o negócio dele mesmo. Ele tem a maior paciência. Fala, vocês não podem deixar faltar estoque. Mas, assim, a gente entende que ele perdeu o tempo dele, perdeu o tempo da equipe. E mesmo assim, você vê que ele quer fazer o negócio acontecer. Falou, Roger, nossa, diminuiu as vendas, faltou estoque, você deixou faltar. E, assim, não para criticar e apontar o erro. Fala, não, vamos consertar isso aí, vamos recalcular a rota. Então, assim, eu vejo muito, através dessa parceria que a gente tem com o Roger, o poder do network que a gente estava falando. Não só pela palavra bonita, nem nada, mas eu falo sempre isso encurta caminhos. Como o Roger falou que a gente ajuda ele em algumas coisas, e ele ajuda a gente até mais que a gente ajuda ele, é muito bom a gente ter uma pessoa que a gente liga e fala, cara, tô passando por um problema aqui, igual no caso desse dia específico, mas outras vezes eu já passei por algum problema. Eu falei, cara, como que você faz nessa situação? Então, assim, você ter uma parceria. Porque a gente que começou do nada que eu falo assim, do zero, extremo. Eu, na verdade, eu comecei do negativo, nem não foi do zero, eu comecei do negativo. Então, assim, você não tem, eu não digo nem um apoio financeiro, você não tem nenhum apoio intelectual, você não tem alguém para chegar no você e falar assim, o caminho é isso, você não tem isso. E a vida de um empresário é solitária, né? Ficou muito famosa uma frase que o Ricardo Eletro fala, que ele é o seguinte, falou assim, o empresário é o seguinte, se ele leva os problemas da casa dele, da empresa dele para casa, a família vai e não suporta, porque quem aguenta esse problema? Já era. Se ele começa a contar para todo mundo na cidade, todo mundo corta o crédito dele, fala, esse cara tá quebrando, o cara é sonhador demais, não sei o quê. Então ele é muito solitário, então ele começa a segurar muita coisa. E quando a gente tem alguém para dividir essa carga, pra gente pedir um conselho honesto por alguém que tá no campo de batalha, isso não tem preço. E isso é o network. Né? Não é só a gente ver e falar assim, aquele cara pode me dar dinheiro. Não é só isso, é uma troca. Eu tenho coisas que eu posso acrescentar na vida dele, tem coisas que ele acrescenta na nossa empresa, e assim é o network. Né? Isso ajuda demais, e isso é a nossa parceria, sabe? É essa parceria saudável de um poder ajudar o outro, não só de interesse. Né? Ele já foi lá visitar a gente, hoje a gente está aqui visitando ele, então assim, é essa troca de amizade mesmo, que um agrega no outro como consequência. Sem dúvidas. E isso é muito bacana porque através de uma simples conversa pode sair um network, igual foi o caso de vocês. Mas eu vejo que bastante pessoas, igual você falou assim, a gente não pode falar, você citou a frase do Ricardo Eletro. E eu cito outra frase que depois que dá certo, é muito fácil apoiar. É muito fácil a gente chegar e apoiar. Eu tava ali te ajudando, mas antes você fazer um network que acredita não no presente, não no resultado, acredita no futuro, enxerga
a longo plano, junto com você, uma pessoa que ela tá ali para somar, que ela tá ali para viver esse sonho junto com você, São poucos. cara, isso eu acho que encurta bastante o caminho ali. Porque o que eu vejo que muita gente não entende é tudo demanda tempo e demanda Resiliência. esforço, que entra a resiliência. Muita gente acha que vê esses, vamos chamar de guru, como todo mundo chama, da internet, vê lá, lança um curso que você vai vender em 24 horas. Beleza, tá. Uma venda você vai fazer em 24 horas. Às vezes você vai fazer uma venda de R$ 20, você vai gastar R$ 100 para fazer em ads. É. E cadê mais venda? Você aprendeu? Você não aprendeu. A pessoa acha que vai ali, a partir dali ela vai ficar milionária, assim como aquele cara que foi lá, alugou uma Ferrari para gravar um vídeo e chamar a atenção dela. Até porque a teoria é totalmente diferente da Totalmente. prática e não existe receita do bolo. A minha empresa funciona de um jeito, a do Fabinho de outro jeito, a outra empresa que a gente administra de outro jeito. E às vezes coisas que eu quero aplicar que funciona na minha empresa, na empresa de outra pessoa, não funciona, cara. É Até se incrível. você for abrir uma empresa do mesmo ramo, É. No mesmo ramo. talvez tenha que seguir caminhos e rotas diferentes. Totalmente. Não tem. A pessoa que falar assim, faz isso que vai dar certo, cara, sai fora que não existe. Não tem como. É tão verdade isso que eu tenho. O Renda Mais é 2 cidades, são 2 unidades. É uma na minha cidade e uma loja, a segunda unidade, numa cidade vizinha. Que tem basicamente a mesma quantidade de habitantes. É uma cidade basicamente bem igual. A cultura. São 2 cidades que vivem majoritariamente do café, do agro. E são culturas totalmente diferentes. São lojas que a comunicação de uma cidade é uma, de outra é outra. Né? São cidades que uma é mais antenada em redes sociais, na forma que eu comunico, a outra nem tanto, então eu tenho que comunicar de forma diferente. E assim é a empresa. Hoje ainda eu estava na fábrica do Roger, vendo a organização, muita coisa eu peguei para mim, mas são coisas que, se eu aplicar na minha fábrica, pode ser que não funcione como funciona na dele. Então, assim, não existe essa receita do cara falar assim, ó, você faz isso aqui que você vai ficar rico. E eu até acho que não é todo mundo que vai ficar rico. Até eu tenho essa teoria. É ruim a gente falar, mas porque É não a é. realidade. É a realidade. E assim, isso, os números mostram isso, que a minoria são ricos. Então eu acho que isso não é para todo mundo, porque cada um tem um objetivo de vida. O cara que ele é empresário, que ele escolheu empreender, ele tem que saber demais o que ele quer. Eu falo isso nos meus stories, eu falo assim, gente, se vocês não estão preparados, se vocês não querem demais, isso pula fora. É muito BO mesmo. Por que a gente suporta? Por que a gente leva? Porque a vontade de chegar no objetivo é muito maior que qualquer outra coisa. Então, assim, o caminho você tira de letra, você tenta aproveitar. Tem dias bons e dias ruins, mas você tenta fazer deles uma escada pro teu objetivo. Porque senão, cara, se for uma aventura, se for algo que você fala, vou tentar, larga a mão. Larga a mão porque é BO, é problema. Sem dúvidas, até porque é aquilo que a gente falou há um tempo atrás. Além de demandar tempo, é difícil. Tem os BOs que depois vocês podem até citar algo, se teve algum momento, não sei, que vocês já pensaram em desistir no meio do caminho. Por mais que por dentro falasse assim, vai, porque a gente sente quando vai dar certo. É imprescindível, a gente sente, poxa, eu tenho alguma coisa que me fala aqui que vai dar certo, que não é pra parar. Mas já chegou a encontrar alguma barreira? Teve alguma pedra no caminho que vocês falaram assim, poxa, agora eu acho que não vai mais? Sim. Tem vários, né, Fabinho? Se for olhar, tem vários. Mas o mais engraçado é que os BOs que eram muito grandes no começo, agora são formiguinhas. A gente vai tomando maturidade. Eu brinco muito isso. O Roger de 3 anos atrás não é o mesmo Roger de hoje. Até porque se ele fosse o mesmo Roger de 3 anos atrás, ele não estaria aqui hoje. Então a gente vai tomando casca, maturidade e acaba que nem assusta tanto mais assim os BOs. E sobre desistir, uma coisa quando você tá sozinho, desistir é fácil. Agora, quando você tem lá, vamos supor, hoje a Sigma tem 27 colaboradores, direto e indiretamente, fora os agregados de família e tudo, é totalmente impossível. Não tem essa palavra para mim, pelo menos no meu dicionário, não existe não. Tem muita gente que depende da gente. E esse é o diferencial da mente do empreendedor. É essa resposta que vocês deram que é o diferencial da mente de quem de fato empreende, sabe empreender ou quer empreender, para quem só quer ganhar dinheiro fácil, vamos dizer assim, para quem não quer dar a cara a tapa e bater. E você tocou em um assunto muito bacana que foi a respeito da quantidade de pessoas trabalhando. Hoje vocês têm dimensão da diferença que vocês fazem na família de tantas pessoas, tanta gente? Vocês já pararam para pensar nessa dimensão? Como o Roger falou, cara, a gente, às vezes, pra tomar alguma decisão,
a gente pensa em muita coisa. Fala, hoje não é só eu, tem muita gente que depende disso. Ah, vou mudar vou mudar de ramo. Mas tem um monte de gente que tá dependendo disso aqui, então eu não posso pensar só em mim. Que vai no caso que eu falei pra vocês da gente ser solitário. Tem coisas que passam na cabeça da gente que a gente não pode contar pras pessoas. Por quê? Tem um monte de gente que tá dependendo daquilo ali. E a gente tem que ser forte e não passar essa instabilidade pra eles, porque eles também têm problemas. Então, assim, essa parte que você falou de desistir, eu acho que o empreendedor ele não tem muita essa opção, sabe? Não é nem assim, eu tô cansado, eu já tive várias vezes. Sempre, e vou estar outras várias vezes. Agora, desistir é uma coisa que você pode até mudar a rota, mas desistir você não tem como você desistir. Né? Porque você não está desistindo da empresa, você está desistindo do teu sonho. A empresa é só o caminho para você conseguir, né, chegar lá. E seja ele qual for, talvez teu sonho é ajudar pessoas, que de toda forma o empreendedor ele vai ajudar alguém, seja no trabalho, né, seja abençoando a vida de alguém de alguma forma. Então, assim, no caminho você vai ajudar e esse é o intuito. Né, porque você vai reter só para você. Não, a empresa ela é assim, ela de certa forma ela faz um trabalho social. Né? Então, assim, você vai chegar uma época da vida, não sei se o Roger pensa assim, mas você não consegue desistir. Você pode até mudar a rota. Ó, a Lizzy recomeçou assim, hoje ela foi para esse lado. Mas desistir não tem essa opção. Não tem. É ótimo. É ótimo escutar isso, porque é exatamente essa resposta que eu queria escutar, para que quem estiver assistindo esse podcast possa ver, porque, igual o Roger falou, hoje a gente vê que problemas que antigamente eram enormes, hoje é uma formiga. E assim, eu não sei se o Roger pensa assim, mas sempre que alguém vem me pedir conselho, como a minha cidade é muito pequena, eu sempre gosto de ajudar as pessoas também, porque eu comecei do zero, então assim, embora não seja todo mundo que vai dar certo e não é todo mundo que é para ser empreendedor, eu sempre tento ajudar as pessoas que me pedem ajuda. Eu sempre falo para elas, falo assim, a vida é de ciclos. Né? O que hoje é um problema muito grande para mim, talvez para o Roger não passa de mais um dia comum. Mas lá atrás, para mim, já foi problema eu sair de CLT para mim abrir meu primeiro MEI. Hoje isso para mim é assim, eu não considero um problema, mas para uma pessoa que tá nessa realidade é um problema muito grande. Eu saí desse CLT, abri o meu primeiro MEI, beleza, passei desse ciclo. O que é a próxima dificuldade? Vou ter meu primeiro funcionário. Nossa, mas se eu não der conta de pagar salário, nossa, eu tenho que tirar o meu salário, eu tenho que tirar o sustento da empresa, e se eu não conseguir manter? Tá, hoje a gente, como o Roger falou, 30, 40 funcionários, mais um já não é um problema. E assim vai. Da próxima vez, agora eu tenho que sair do lucro real, passar para o lucro presumido. Tá, agora tem que ter um contador diferente, os custos vão aumentar, preciso de um espaço maior. Então são ciclos, a vida são ciclos, que hoje é um problema muito grande, o ano que vem não vai passar de mais um dia. Então a vida do empreendedor é essa. O mais gostoso é se lembrar dos problemas e dar risada, lembrar, gente, como que eu sofri por causa de uma coisa tão simples hoje. Tem coisa que a gente passou na Sigma mesmo, que eu falo a verdade que você tirou noites de sono e eu falo, gente, E hoje é uma coisa simples. Exatamente. Eu acho que seria comparado, vamos dizer assim, a filho. Você tem um primeiro filho, você passa todos os perrengues, compra um monte de coisa que você não usa, que você não faz nada. E daí, quando você tem o segundo, já fica tudo mais tranquilo. Você já sabe o que comprar, onde que ir, tudo. Mas você tem que passar o primeiro, passar todos os perrengues para depois ficar tranquilo. Não adianta querer E dar aí dois é que passos. muita gente comete o erro de parar no meio do caminho. Não tem a resiliência de continuar. Porque se você não tiver resiliência ali, não for forte, principalmente no começo, ou tipo assim, dar muito ouvido em conversa paralela, tudo, você não vai. Você fica no meio do caminho. Porque que nem você falou no início do podcast ainda, depois que dá certo, é muito fácil qualquer um apoiar. Mas enquanto você está ali, um exemplo mesmo é quando a empresa surge, né, Fabinho? Mão de obra, quem que vai largar algum funcionário vai largar uma empresa já, vamos supor, Consolidado, 10, né? 15 anos de mercado para trabalhar numa empresa que está começando agora, nem sabe se vai dar certo. Era uma coisa, assim, muito difícil pra gente. Hoje, graças a Deus, a gente tem um bom índice de aceitação no mercado, mas lá atrás foi um problema gigante pra gente. E hoje, graças a Deus, que nem eu falei, virou uma formiguinha. Por mais que ainda a gente tem muito problema com mão de obra, tudo, devido ao que o país vem passando em si, mas já não é um problema tão grande mais, pelo menos para a Sigma. Não sei como que é lá com você. E é exatamente o que o Roger falou. São ciclos, né? Você abre uma empresa, a pessoa às vezes está 5, 6 anos. Cidade pequena é muito comum a pessoa ficar 5, 6 anos em um emprego. Ela sair para ir para uma empresa que acabou de começar, que é um sonho,
né? Eu entendo o lado dele também, é complicado. Você vai falar, nossa, eu tô numa segurança, uma suposta segurança aqui, e eu tô indo pra um negócio que é uma aposta, eu não sei o que vai ser. Esse funcionário ele só tá indo porque ele também tá acreditando no seu sonho junto com justamente. Mas você. para todo mundo, eu acho que nem para quem é empreendedor, eu acho que estabilidade não existe. É, Eu também tive o meu grande problema para abrir a confecção foi a questão da estabilidade. Eu pensava assim, eu trabalhando para os outros que eu tenho aquela estabilidade, mas hoje em dia estabilidade em área nenhuma acho que existe. cara, A não ser que você tenha um ponto de visão diferente. o Eu empre- acho que depende qual o significado de estabilidade, né? Cara, eu vejo se o cara buscar uma certa estabilidade, ele não pode ser empresário, ele não pode ser Então, vendedor, cara. porque se estabilidade pra você for pensar assim, eu vou viajar na hora que eu quero, eu vou abandonar minha Esquece. empresa na hora que eu quero, Esquece. eu vou viver essa vida de internet. Eu falo com o time de venda nosso lá, o time de venda nosso é o seguinte, é a alegria de bater uma meta e o desespero da próxima meta. Você fechou o dia 30 ali, bateu a meta, beleza, glória a Deus, tá ótimo. Porque aí vamos subir a régua. Amanhã, filho, amanhã é outra meta. E se você não vender, cara, você não paga a conta, é o que eu sempre falo. Então, assim, Exatamente. tem que ter uma reserva de emergência, beleza, mas a reserva de emergência, ela não é infinita, ela vai acabar também. Então, assim, a vida do empreendedor, do vendedor, cara, não tem como ter estabilidade. Se você tá com instabilidade, você pode ver que tua meta tá pequena, alguma coisa tá acontecendo. Porque a gente, não sei se o seu Roger Até porque ninguém cresce na zona de conforto. não né? cresce, cara. Você cresce num momento difícil mesmo. Quando eu comecei a minha empresa, eu sempre tive sonho. Eu nunca tinha sido mandado embora na minha vida. Em 3 meses de trabalho, eu fui mandado embora, porque foi perto da Covid, da pandemia e tudo mais. Então, assim, a empresa diminuiu e eu tive que sair. Falei, cara, agora é minha hora, não tem opção. Né? Não tem opção. Então, quando a vida te coloca em certas situações que você não tem opção, ou você faz dar certo, ou você faz dar certo. Foi o que eu te falei de empreender, cara. Ou você vai e até pode mudar a rota, mas esquece o desistir da tua vida. Ou se não, você larga a mão e volta a ser, sei lá, trabalhar para alguém, fazer de alguma outra forma. E não tem nada de errado nisso. São escolhas. O que eu quero para minha vida talvez não é o que outra pessoa quer, obviamente não vai ser, né? E tá tudo certo. Mas pro que eu quero para minha vida, o caminho é esse. Eu posso mudar de rota e com certeza vou mudar até lá, porque isso faz. O sábio para mim é aquele que aprende com erros dos outros, que aprende com os erros. Justamente. Eu posso até mudar de rota e vou mudar de rota, mas desistir eu não tenho essa opção. Eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho sonhos para alcançar e o caminho é esse, cara. Não tem pra onde correr. Exatamente. O Roger citou a respeito dos colaboradores, a gente citou aqui deles acreditarem no sonho da empresa junto com o empreendedor. E o Roger faz algo aqui que eu acho muito bacana, a gente conversou sobre isso há alguns dias atrás, que eu já cheguei a falar isso com outras pessoas, outros amigos meus que têm empresa, mas são pessoas um pouco mais mente fechada, um pouco mais antigo, não estão aptos mentalmente a fazer esse tipo de coisa. Que eu comentei com o Roger, parabenizei muito ele, porque são coisas simples, mas que transformam por conta da conexão. Que é a empresa, por exemplo, um exemplo básico. Se tem um sino na empresa lá, uma corneta na empresa, para quando bate meta, o time vai lá, comemora. Bateu meta, vai lá, o que você faz, Roger, quando bate meta? Toca a buzina. E aí, o que Até os porque funcionários a gente ganham? só cresce, a gente tem que comemorar as pequenas conquistas. Aprendi isso com o Fabinho também. Fabinho batia Exatamente. meta de venda, pegava a Luana e ia lá almoçar, ou com os funcionários também, para comemorar. Porque não adianta comemorar só conquista grande. Tem que Exatamente, comemorar cada pequena porque conquista. hoje falta em muito empreendedor entender que se não fosse aquela família empresarial, vamos chamar assim, dos colaboradores dele, ele não teria batido aquela meta sozinho. Não, de forma alguma. Ele não teria. Então, aquela meta também é mérito dos colaboradores dele. Então, cara, o que que custa? Não sai nada pra gente bater uma meta de 6 dígitos, por exemplo. Uma meta lá quinzenal de 6 dígitos. Bateu essa meta, por exemplo. O que são R$200 para você tirar e comprar um centro de salgadinho com refrigerante, tocar uma buzina e fazer uma confraternização ali em um dia aleatório com o funcionário. Isso vai deixar o dia do funcionário mais leve, vai fazer o funcionário acreditar mais em você, vai fazer ele se sentir mais reconhecido ainda, porque foi mérito dele também, a gente não pode tirar esse mérito. De forma alguma. A gente, vocês empreendedores, são a cabeça, vocês são o topo da pirâmide. Mas embaixo vocês têm vários braços, vários ramos. Com certeza. Até porque se não tivesse, não funcionaria, né, Não Fabinho? funcionaria. A E gente tá aqui Exatamente. agora, a fábrica tá tá funcionando. operando lá, tá funcionando. Fabinho, acredito, hoje as meninas estão de folga, né, Fabinho? Mas se você sair, vai estar girando graças a esses braços. E assim, um dos ativos mais importantes que uma empresa tem são os colaboradores.
né? São as pessoas que estão com a gente, porque são braços, né? Onde eu não alcanço, tem gente fazendo. Onde eu não tô, tem gente. Então, assim, Exatamente. é algo que é um ativo, um dos maiores ativos que uma empresa pode ser. São pessoas boas. E a gente tem que sim reconhecer. É lógico que certas coisas limita, porque às vezes a empresa está em crescimento, às vezes a empresa está iniciando, nem tudo a gente consegue fazer conforme a gente quer, mas aquilo que está no alcance da gente, acho que é igual você falou, não custa a gente fazer. Né? Comemorar as pequenas coisas. Eu tenho muito isso comigo. Eu não espero chegar no topo para me comemorar, não. Toda pequena conquista eu É comemoro. motivo de comemoração. A gente conseguiu o full da primeira vez. Então vamos jantar fora, vamos almoçar fora, vamos. Tem que comemorar, cara, porque senão perde o sentido. Né? Você sempre vai querer mais. A gente que é empreendedor é assim, cara. A gente fala, não, um dia que eu ganhar 10 mil reais, eu tô realizado. Não, Ganha 10, você quer 20, você quer 20, por então- aí vai, sim. Então, assim, vai ser Uma coisa que eu acho importante também é a gente não deixar as coisas, tudo que a gente já fez, virar comum. Porque tem muito isso, eu vejo muita gente que às vezes chega num patamar ali e as coisas viram comum para elas, e aquilo não faz sentido mais. E aí a empresa morre ali totalmente. Não, a gente não pode deixar. Tanto, eu falo isso em todas as áreas da nossa vida. Que você falou de desistir já um pouco antes, eu falo isso até no meu casamento. Falo, você casou, você pensa antes de casar, cara. Você namora pra isso. Você não tem mais essa opção. Você não tem a opção de não dar certo. Não, tá errado, errei. Conserta a rota, muda Justo. e vamos pra frente. Né? Então, tudo na vida é assim. Você conserta o que tem que consertar, comemora as pequenas conquistas, recalcula a rota que precisar e vamos pra frente, cara. Não tem tempo pra pensar demais. Até porque se citou casamento, o namoro ele é uma preparação pro É, casamento. Então, se deu justamente. errado, vai ter que dar errado ali. É. E a empresa já... Se deu errado, cara, você faz dar certo, você recalcula a rota e faz dar Só certo, tem que não tomar tem cuidado chance. para não recalcular a rota demais. É, Não se pode ficar virar uma coisa recalculando, frequente. Né? Porque exatamente. erros, com certeza, em qualquer empresa vai acontecer tudo. Só que você não pode cometer os mesmos erros. Eu falo assim, errar uma vez é comum, errar 2 vezes é humano, errar 3 vezes é burrice. Então, não vamos cometer o mesmo erro direto, não. Exatamente. Roger, sem falar muito do produto, Uhum. só pra gente tirar um braço aqui, sem falar muito do produto, mas falando da Larvi. Cara, quantas conquistas você já teve em pouco tempo, já no full de pedido? Qual que é o seu sentimento com isso, cara? De você ver que aquilo que você lá atrás, às vezes na sua empresa, você demorou 2, 3 vezes mais esse tempo que você tem demorado na Larvi. Qual que é o seu sentimento sobre isso? Cara, é saber que a gente está no caminho certo, que as coisas estão ficando mais fáceis agora. Graças a Deus, é muito contato que a gente tem uma linha de contato bem grande, então tudo que está acontecendo a gente está antenado, está sabendo, chega para a gente primeiro, devido a tá indo buscar lá em São Paulo, então a gente faz network, conhece, então o pessoal passa a informação para a gente antes da hora. Então tudo que está acontecendo, a gente não precisa mais ficar deslocando para São Paulo para saber o que está acontecendo. Só que na Larvi foi até uma surpresa, foi muito rápido, muito rápido. A gente teve um problema sério, que nem a gente ficou praticamente uma semana sem faturamento na Shopee por causa de uma inscrição estadual, tudo. E aí a gente tirou o foco, focou em outros canais de vendas, TikTok e o próprio full do Mercado Livre. A gente já mandou para lá, mandou semana passada, já está tendo que fazer reposição. E assim, para mim é muito gratificante. E é um dos meus objetivos, para provar que dá para sair do zero e faturar. Vai ter aquele probleminha que eu falei com você, né, que a pessoa vai falar assim: "Ah, é muito fácil para você fazer isso, porque você injetou um capital X". Mas do mesmo jeito que hoje eu injetei um capital X, o meu risco é muito maior do que Já quem injetou. não está injetando E lá nada. atrás, quando você começou, você não Enquanto eu teve esse comecei, capital. não Às vezes tinha foi igual o nada. Fabinho falou, comecei do negativo. Exatamente. Eu falei com o Fabinho enquanto comecei com o aparador de porta, pegava de graça na marmaria, o tecido no casarão de tecidos, a serragem coava ela, vendia como serragem para ramos e o retalho da confecção vendia para encher saco de pancada. Então, assim, para aquele que não começa, sempre vai ter uma desculpa. E voltando agora a pergunta para você, Cleitinho. Chegamos no momento temido, gente. Chegamos no momento mais temido do podcast. Um passarinho me contou que você tem uma gráfica e você não colocou ela online ainda. Ainda não E eu queria coloquei. saber de você. O que te impede de colocar uma gráfica girando no online hoje com tanto acesso à informação? Cara, hoje, vou ser sincero, eu sou muito sincero, Fabinho. Você tá me conhecendo agora, eu sou muito sincero. Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara, porque volta naquilo que eu falei. Eu tô com a faca e o queijo e não tô picando. Porque hoje eu não tenho a experiência que o Roger tem, não tenho a experiência que você tem.
mas hoje, perto de outras pessoas, porque o pouco, para quem não sabe nada, é muito. É. Hoje eu sei vender, eu sei criar um design, eu sei colocar lá e... Então só faltou isso. É a única coisa, mas até o Jonathan tem ajudado a gente bastante, tem conversado bastante. Meu pai, principalmente, tem me cobrado muito isso. E eu tô jogando ela pro digital agora. Tô jogando Bacana. ela pro E digital eu falo agora. muito isso. Teve um caso aqui de Ervalho de uma pessoa que demorou 3 anos para começar. Toda vez que eu passava na frente da loja dele, tinha 6 pessoas paradas. E essas 6 pessoas paradas com o braço cruzado em cima do produto para vir, Nossa. esperando gente entrar. E eu tô assim, o Nossa. cara com a loja cheia de produto, e eu tô assim, caramba, imagina se eu pudesse pegar aquilo ali para vender. Graças a Deus, só que ele demorou 3 anos para começar. Hoje ele já tá montando um galpãozinho para ele, já vende bastante. E eu falei, já pensou se ele tivesse começado no boom, na pandemia, quanto falou? Eu perdi bastante oportunidade já. Aí eu já não sei dizer o porquê, mas algum erro meu mesmo. Na pandemia mesmo que você falou. Na pandemia eu cheguei a trabalhar com uma empresa muito grande de lançamento de cursos de idioma. E eu cheguei na empresa e na empresa, na época, eu entrei como estagiário. Por final, eu saí da empresa, eu estava como estrategista digital. E a gente fez lançamentos multimilionários na empresa. Lançamento de investir 200, 300 mil reais e voltar milhão. E a partir do momento que eu tinha visto ali que eu era a cabeça ali, eu era o estrategista, através da minha estratégia estava gerando isso, eu não ganhava nenhuma porcentagem, meu salário continuava o fixo. Aí eu coloquei na cabeça, poxa, então eu vou agora fazer pra mim. Vou sair da empresa. Saí da empresa e não fiz pra mim. Saí e não fiz pra mim. Que era o mais importante. Era o mais importante, não fiz. Roger, você citou aqui a respeito do full. Uhum. O full do Mercado Livre, como que funciona? Todas as empresas já estão no full? É um diferencial que você acha que toda empresa do ramo tem que ter para crescer? Qual que é a importância do full, dessa ferramenta que hoje facilitou? Porque a gente quer tudo e quer tudo para ontem. Rápido, né? Porque eu acredito também, ao menos eu sou assim, não sei a maioria da base de clientes que vocês têm, mas eu hoje se tem um produto que custa R$ 100 para chegar amanhã e um produto que custa 50 para chegar daqui 15 dias, eu acho que eu pago o dobro. Geralmente eu pago o dobro. Eu acho que a maioria, 90%. Eu pago o dobro. Eu acho que só na sua pergunta você já respondeu. Se você quer comprar alguma coisa, a pessoa quer comprar, ela quer que chegue rápido. Então, o full, assim, é uma alavanca de vendas. Se você tem um produto que tem alta demanda, que tem uma boa recorrência, que não vai dar problema, tipo assim, reclamação. Vamos supor, eletrônico dá muita reclamação, mas se for um produto que não dá problema, você mandou pro full ali, você vai estourar de vender. Aí é só fazer o abastecimento. E aí você vai economizar mão de obra para ter embalando o produto, porque você não vai ter o trabalho de embalar. Então você economiza na mão de obra. A responsabilidade fica toda para o Mercado Livre, qualquer erro é todo no Mercado Livre. Você tem um custo lá de armazenamento diário, mas é o mínimo, muito mais barato que você pagar um galpão ou qualquer outra coisa, e o seu produto vai estar perto do seu cliente, ali, do seu consumidor final. Porque a maioria das vendas, eu acredito que todo mundo que vende, a maioria das vendas acontece em São Paulo. No nosso caso lá, 90% das vendas é todo São Paulo. Do Fabinho também eu acredito que seja São Paulo. Então a gente tem o full de extrema, e geralmente quando o full de extrema tá cheio, eles jogam pro full de São Paulo lá em Pirus. Então o seu produto chega muito rápido pro cliente. É um diferencial gritante aí, um aumento de 40% nas vendas. É mais um diferencial de vocês, porque hoje deu para perceber que o produto de vocês ele é um produto muito conexo com o cliente. E isso a gente consegue bater mais uma vez na tecla do branding, a gente consegue aumentar ele, aumentar o ticket do produto e manter a recorrência. Eu queria saber de vocês agora, a gente pode começar do Fabinho e depois do Roger para a gente finalizar. Fabinho, tem quantos anos que você empreende, que você começou? Cara, que eu empreendo, que eu comecei com prestação de serviço, né? O total tem 8 anos. 8 anos. É. E nesses 8 anos, qual foi o seu maior aprendizado que você carrega como legado, que você pode passar para quem está assistindo? Porque eu costumo dizer que, às vezes, a gente está uma frase de um grande negócio. Não é um aperto de mão. Às vezes, a gente está uma frase de um grande negócio. Porque a gente escutar algumas coisas de quem está do nosso lado, na nossa rotina todo dia, algo de motivação, algo do tipo, a gente acha, poxa, tá falando porque quer me ver bem, não quer me ver mal. Mas a gente ouvir de uma pessoa que a gente nem conhece tem um peso diferente. Tem um peso, principalmente vindo de 2 reis do empreendedorismo como vocês. Então, qual que é a mensagem que você carrega para você, que você mais leva pro seu legado diário? Cara, a hora é sempre agora.
Sempre falo isso, igual você falou, sair de uma empresa onde eu tinha resultado, ou seja, teu produto já era validado, e você não fez por algum motivo. Talvez porque você esperou, sei lá, ou por algum problema pessoal. E assim, a maioria das pessoas é assim. Tanto que o número de pessoas que compram um curso e nem abrem um curso é gritante. 70% das pessoas não abrem um curso. Pela impulsividade. Pela impulsividade. Então, assim, a hora é sempre agora. Se você for esperar os astros se alinharem, o vento soprar pro lado certo, você tá totalmente... Você nunca vai estar. Nunca vai estar. Isso aí não é só eu, é qualquer pessoa, nunca vai estar. Então a hora de começar é agora, cara. É com o que você tem, da forma que você tá, o canal de venda que você tem. Eu, por exemplo, comecei na Shopee, depois fui abrindo outros braços, tudo mais. É agora, você começa do jeito que você tá, cara. Se você for esperar, você tá no cenário perfeito, você nunca vai começar. Porque não existe o cenário perfeito. Nem depois que... Nem com os grandes estão no cenário perfeito. Então, assim, você tem que começar do jeito que você tá, cara. E tirar esse negócio de desistir da cabeça. Ter medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Isso aí é só a opinião deles, né? Então, a gente tem que tocar a nossa vida porque... Até porque a opinião não paga conta. Não paga conta. Exatamente, a opinião não justamente. paga conta. E assim, eu aprendi isso um dia, eu fui gravar uma música e eu tinha uma dupla, né? Era uma banda e tudo mais, e assim, banda é muito difícil de se lidar. Tem nada a ver com empreendedorismo, mas assim, é muito difícil de se lidar. Porque um dia o guitarrista vai e falta o baterista, aí o baterista não vai, o tecladista não vai. Então assim, é muito difícil. Aí eu cheguei no produtor e falei, cara, eu tava com a banda montada e agora saiu um dos caras, eu tenho que pegar tudo de novo. Eu falei assim, cara, seu sonho é teu, você não tem que depender de ninguém, você é responsável por ele. Né? E isso eu trago pros negócios até hoje. Então, assim, a mensagem que eu deixo, a hora é agora, cara. Se o sonho é seu, corre atrás, porque se você não fizer, ninguém vai fazer pra você. Muito bacana. E Roger, qual que é o seu maior legado até hoje que você Acho pode que- compartilhar pra gente? Acho que conhecimento não ocupa espaço, né, Flavinho? E eu tenho uma frase que eu carrego pra mim mesmo, que eu quase não falo ela, que é: eu posso não saber de tudo, mas eu sei de tudo um pouco. E o que eu não souber, eu corro atrás. Acho que seria esse. E é É o essencial. exatamente isso. Cara, uma frase só por vocês dois. Hoje, o principal canal de venda é o digital. Eu queria saber de vocês porque há um tempo atrás ela ficou até bem... Deu uma certa polêmica na frase, que há um tempo atrás, na época da pandemia, eles falavam assim, no futuro existirão 2 tipos de empresa. As que estão no digital e as que fecharam as portas. É. O quão essa frase é real hoje pra vocês? Pra mim, praticamente 80% real. Aí, pra mim, cara, é a realidade. Pra mim já é assim. Se você não tá no digital, como você mesmo sabe, lead cada vez mais caro, tráfego Sim. muito difícil de lidar, principalmente nas minhas peças, né? A minha, lógico que é uma exceção, mas são peças íntimas, então é muito difícil. Então, assim, qual é a forma de eu conectar com esse povo? É no digital. Né? Porque meus concorrentes estão todos lá. Então não é nem questão de uma vaidade, é concorrência. Se os seus concorrentes estão todos no digital, né? Ou pelo menos a maioria deles, e você não, você Eles vai estão ficar um pra passo à trás. frente. Você tá um passo à frente. Você tocou numa tecla muito bacana que pra quem esperou até o final, a gente consegue agora, vamos dar uma colher de chá aqui pra gente salvar os empreendedores que ficaram até o final. Conta um pouquinho da Prospex. Então, cara, a Prospects, ela foi criada, cara, justamente com essa necessidade. A gente viu que, assim, tá sem condições o tráfego, cara. O tráfego, assim, ainda mais nessa época de eleição, nessas épocas, é muito difícil. O tráfego é muito caro, é tudo muito complicado. O que a gente fez? A gente viu essa necessidade e viu que isso era uma dor de muitas empresas, a maioria das empresas, principalmente trabalho com atacado, marketing digital, enfim, que o tráfego é muito caro, o CAC tá muito caro. A gente criou essa ferramenta, que é uma ferramenta que maximiza isso pra gente, que facilita esse trabalho. A gente ela mesmo busca esses leads, qualifica esses leads e entrega esses leads pra gente. Então, assim, são leads extremamente baratos e qualificados. Porque se a gente for depender hoje em dia de tráfego pago, é muito complicado. É óbvio que é um dos braços de comunicação, mas a gente não fica preso só nele. Essa ferramenta faz com que a gente tenha cada vez mais leads cada vez mais aquecidos para a gente não perder tempo e ter assertividade, né? Que ter o resultado, que é o principal. Até porque o que eu vejo muita gente falhando hoje é mantendo campanha ativa com CPL extremamente alto. O custo por lead dela ali tá extremamente alto e ela continua mantendo a campanha ativa, mantendo, falando vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E não adianta. Então já a pessoa vai ter um lead qualificado, um preço mais barato
Não, É uma venda mais recorrente, mais certeira, vai depender do produto da pessoa. Não, e com a Prospect você tá com controle na sua mão. Você vai montar a sua própria campanha, buscar o seu lead, buscar dentro da categoria que você precisa, dentro do estado, da cidade que você precisa. Você faz um funil ali, Faz né? um funil de vendas, a própria inteligência artificial vai qualificar esses leads para não vir coisas aleatórias, para Você não já vir. pega o topo do funil ali. Já pega o topo do funil e assim, a tua assertividade, a tua conversão é muito maior para um custo mínimo. Então, assim, a gente criou por uma necessidade nossa, a gente viu que é muito bom e a gente abriu para o mercado. Até porque a conversão ela é muito baixa. Eu Muito lembro que baixa. na época a gente tinha assim, de início, quando a gente fazia algumas campanhas teste de lançamento de semente, a gente tinha 3% somente de conversão. Cara, e eu vou te falar que ainda é uma margem A alta, gente tinha assim, 3% de conversão dos leads. por mais baixa que seja, ainda é uma margem alta dentro do que tá acontecendo, cara. Justamente, porque hoje eu imagino que É. esteja muito menos do que isso a conversão e o lead muito mais caro. A gente tem campanha que a gente tá comemorando 1% de conversão. Então, assim, você imagina só que preço que não tá esse lead. Então, a gente tem que buscar abraços. Não tô falando que o tráfego pago não funciona ou que é ruim, de forma alguma. A gente usa. Mas como um braço a mais. A gente não depende mais só dele. Sem dúvida. Até porque a inteligência veio para potencializar, É né? potencializar, Então, cara. você só Facilitar. pegou uma coisa que era um tráfego e Potencializou. exatamente, para fazer um lead mais qualificado. Mais qualificado. E não ficar, assim, nessa guerra, nesse leilão que é o tráfego, né? Então, assim, a Exatamente. gente usa ele como um braço, mas tem a Prospects Até que porque se você facilita. fosse pegar um funcionário para peneirar esses leads, Meu Deus do céu. quantos funcionários Haja, pra muito peneirar? trabalho, haja gente. funcionário, hein? E o pessoal não responde. E, cara, ter essa média, você vai saber melhor isso. Você vai poder dar uma aula disso pra gente, mas a média de uma pessoa fechar uma venda são 7 contatos. Então, assim, é muito contato. Imagina quantos leads e quantas conversas. Então, assim, um time de venda tem que trabalhar mesmo, senão não vende. Então, quanto mais facilitar esse trabalho deles, melhor aí, Sem mais dúvida. lucrativo pra empresa. Principalmente aí a gente está falando de um produto para 7 contatos, um produto low ticket, vamos falar assim, porque quando o produto vai subindo, um produto high ticket, aí, vixe, aí a curiosidade, muitas pessoas despertam curiosidade, por isso que a gente tem o início do funil, o meio do funil, o topo do funil. Então, nesse meio aí, para um produto high ticket, um produto ali R$ 400 em diante, vamos falar assim, a média é de 15 a 20 no mínimo ali, numa conversão muito boa para você conseguir fechar um. Então, ó, pra você ver. Né? Então, assim, o trabalho do time de venda é muito, muito grande. Sem Né? Então, dúvidas. né, até a pessoa fechar, a concorrência, tudo mais. Então, assim, a gente tem que facilitar o máximo possível e com leads cada vez mais qualificados, mais quentes, para não ficar perdendo tempo, porque senão o custo vai se aumentando e vai ficando difícil. Sem dúvidas. Gente, chegamos no final do primeiro Papo de Empreendedor. Esse podcast aí que vão ter novos rostos, né, Roger? Vão ter novos empreendedores para a gente compartilhar um pouquinho mais da história de vocês. Quero agradecer a oportunidade de vocês, por ter aprendido um pouco com vocês, por a gente ter trocado esse network, que é o mais importante. E queria saber se vocês têm alguma mensagem que vocês querem deixar de final para o pessoal aí, algum conselho, enfim. Eu vou deixar o Roger encerrar depois, mas assim, o que eu queria deixar essa mensagem que a gente falou, né? É esse poder do network, né? Que hoje, grande parte, o grande responsável do sucesso da Lizzy Rê foi a parceria com o Roger, né? Tanto na agência dele de cuidar das contas, quanto conselhos, quanto troca de conhecimento. Então, isso aí foi essencial pra gente chegar lá, né? E essa mensagem que eu quero deixar, a gente tem que entender que a gente junto, a gente multiplica. Né? Se a gente retém tudo pra gente, às vezes a gente deixa de alcançar algumas coisas porque não trocou conhecimentos ali. Né? E deixar esse agradecimento pro Roger também, né? De ter convidado, de estar no podcast também, te agradecer por estar aqui e falar pro pessoal, a gente precisa de ajuda. Né? Então, precisou de alguma coisa, vê quem tem resultado. Né? Não é qualquer pessoa que pode dar conselho pra gente, tem que ser quem tem resultado. Então, foi por isso que a gente sempre tá com o Roger, porque ele tem resultado no que ele fala. E é Sem isso. dúvida. É aquele negócio, não queira surfar no resultado do Lógico, outro, mas né? queira aprender com ele. Justamente. Eu queria te agradecer, Cleitinho. Queria agradecer o Fabinho. E que nem eu falei, eu acho que o network é a base de tudo e enquanto a gente passa a fazer as coisas sem interesse, que nem o Fabinho falou que, vou fazer sem interesse, sem pretensão, tudo, pensando realmente em ajudar as pessoas, assim como o Fabinho já me ajudou muito, e foi muito mesmo no começo ali, ele segurou a barra para mim, porque ele tinha muito mais experiência, é um cara muito mais maduro do que eu, e segurou a barra para mim muitas vezes, e eu acho que é isso, eu acho que o network muda o mundo. Então,
E uma coisa que eu achei engraçada, até voltando aqui num evento que a gente foi em São Paulo, o Jonathan foi comigo, é como que a geração Z, vamos dizer assim, se comunica melhor do que a geração mais velha. Porque a gente foi num evento de confecção onde o público que estava lá era, vamos dizer assim, 40 mais. Seria 40 mais, Jonathan? Seria 40 mais. E o pessoal, cara, não teve contato, eu não consegui fazer um network ali. Todo mundo parado, calado. Parece que todo mundo tem medo de expor opinião ou que vai pegar informação tudo. E aí, quando você vai para um evento de uma geração mais jovem, tudo, que nem Mercado Livre, evento da Shopee, tudo, o pessoal conversa, chega, não tem vergonha. Uma coisa que eu aprendi muito é chegar, e aí, o que você faz da vida? Como é que você ganha dinheiro? Porque o não você já tem. Sem Então, você dúvidas. corre atrás do sim. E eu acho que é isso. Queria agradecer o Fabinho Tamo por junto. ter vindo. A viagem não é fácil, é longe. Agradecer o Jonathan, agradecer o Gabriel que está ali fazendo a parte de marketing pra gente. E que venham muitos podcasts que a gente consiga trazer mais pessoas para agregar a cidade de Ervália. Sem dúvidas, até porque a gente tá apenas uma conversa do sucesso, né? É isso aí. Apenas uma nova conversa do sucesso. Fabinho, Muito obrigado. meus prazer. Roger, Muito prazer. obrigado. Muito obrigado por vocês. Tamo junto. E em breve teremos mais um novo convidado aqui no nosso podcast. Papo de empreendedor. Isso aí. Valeu, galera.